Bem-vindos a mais um Jump Talk. E hoje, MLOps. Olá, eu sou Anderson Argentoni, diretor de Customer Experience da Jump Label, e hoje eu estou aqui com Rafael Capua, nosso diretor de operações, e com Felipe Palmeri, da nossa pré-venda. Como eu adiantei lá no começo, nosso assunto hoje é sobre MLOps. Mas antes da gente começar a falar sobre o que é MLOps, né, o Machine Learning Operations, a gente precisa saber um pouquinho de como que é o dia a dia do principal usuário do MLOps, né, a pessoa que vai utilizar o MLOps no dia a dia, que é o cientista de dados, né? E eu queria saber um pouquinho do Rafael, do Felipe, como que é o dia a dia desse profissional. Né? E não só dele, né? Mas do engenheiro de dados também, de todo mundo que está dentro desse universo que a gente chama de Data Science. Cara, que eu já posso adiantar logo de cara aqui que não é fácil. Essa vida do cientista de dados, do engenheiro de dados, não é uma vida fácil, né? Esse tipo de atividade hoje, existem muitos desafios, né? Apesar de a gente falar de muita integração de dados, de construção de grandes repositórios, né, data lakes, data warehouses, a gente vê grandes projetos que trabalham com esse tipo de estruturação. Apesar de tudo isso já existir, ainda assim existe um grande desafio quando a gente fala em consumir esses dados e transformar esse dado em um modelo preditivo, transformar esse dado em insight, né? Essa dificuldade ela ainda existe um grande desafio. E que desafio é esse? Mudou, né, do que nós tínhamos antes. Antes, o grande desafio era conseguir extrair esse dado, trazer para um grande repositório e deixá-lo ali armazenado para o seu consumo. Acreditava-se que se deixando tudo ali armazenado para o consumo, estaria tudo mais fácil, né? Era só pegar, puxar e fazer suas análises. Mas com esse volume de dados que não para de crescer, com esses repositórios que não param de aumentar, com o Big Data real existindo hoje, o streaming de dados, essa realidade ela não é verdade. Mesmo com com essa informação estruturada ou semi-estruturada, ainda o cientista de dados tem um grande desafio no momento que ele puxa essa informação, no momento que ele baixa essa informação para ser analisada. E que tipo de desafio é esse? Os dados são dados que estão divergentes, dados que precisam ser trabalhados, grandes volumes que precisam ser manipulados para a criação de variáveis para a realização dos estudos, né? Isso ainda acontece bastante, né? Existem casos nossos que a gente atua em alguns clientes que a gente percebe que, mesmo o dado estando ali disponível, muitas vezes temos que ir até uma área de negócio, entender aquela regra, e aquela regra ser aplicada antes da construção até do machine learning, antes até de ser feito o machine learning. Isso no dia a dia do cientista de dados e do engenheiro de dados, eu falo dos dois porque um complementa o outro no dia a dia, né? Eu já falo um pouco desse complemento, mas um complementa o outro. Mas isso no dia a dia atrapalha. O que eu quero dizer que atrapalha, né? Acaba onerando, gerando um esforço grande em manipulação e tratamento, enquanto o foco do cientista muitas vezes era criar os seus modelos, analisar os diversos modelos e possibilidades, né? Então, ainda existe, isso acontece bastante, né? E essa questão de um complementar o outro, do engenheiro e o cientista de dados que trabalharem juntos, muitas vezes nos nossos times de cientistas de dados, nossos times de analytics, a gente trabalha com os dois perfis, porque o engenheiro muitas vezes traz o dado em grande volume, ele trabalha esse dado do grande volume. E por que eu estou frisando tanto grande volume? Porque trabalhar em dado, essa quantidade de informação, não é em qualquer linguagem, não é em qualquer máquina, né? Antigamente você usava um software específico, mas hoje em dia a gente vai trabalhar, por exemplo, com Spark, ao invés de trabalhar com Python, com volume, falando de open source, a gente vai trabalhar com Spark, trabalhar com Parquet para conseguir processar esse volume numa velocidade, numa melhor velocidade, né? Para entregar esse dado quanto antes para o cientista de dados. Então, a gente tem um engenheiro fazendo isso, o cientista recebendo essa informação para trabalhar, para aí sim começar a análise, né? Então, esse hoje a gente enxerga que é um dos grandes desafios em atuar com o machine learning, com esse time de ciência de dados. Tem uma outra coisa que eu acho interessante também, é bom a gente frisar, que assim,
O Rafael falou muito desse primeiro passo, né? Eu ainda estou pegando os dados, explorando eles, limpando esses dados, né? E depois eu vou fazer a modelagem. Todo modelo ele tem um objetivo para o negócio, né? Seja um modelo de fraude, seja um modelo de churn, esse modelo ele tem que ser utilizado, não adianta só eu desenvolver o modelo e ficar ali parado, né? E um grande problema que a gente tem hoje, né, é fazer o deployment, né, a implantação desse modelo. Felipe, o que você acha desse ponto? Legal. Eu acho que só complementando essa parte que o Rafa falou, é muito importante esse entendimento do negócio, né? Então, desde a gente fazer esse trabalho de entender qual que é a necessidade, criar as hipóteses ali, começar a vasculhar os dados ali e começar a encontrar esses insights. Então, eu vejo que no time de ciência de dados, eu acho que é a parte de maior valor ali, né? É a parte que deveria ser mais realizado isso, esse entendimento dos dados, você conseguir entender ali e gerar os seus insights, porque é isso que traz valor para o negócio. Então, é uma das maiores dificuldades. E aí, em linha com o que você falou, muitas vezes, por essa dificuldade operacional, né, de você pegar e fazer esse tratamento, um grande volume de dados, você pegar e operacionalizar o seu modelo, uma vez ele validado, e uma vez que você consegue finalizar, você criou um bom modelo, você vai colocar ele em implantação, muitas vezes isso acaba tomando um trabalho muito grande, e aí, tanto dos cientistas de dados, muitas vezes dos engenheiros. Então, hoje eu vejo que isso toma um grande tempo, né? E o MLOps, por exemplo, veio para tentar contornar isso, né? Então, esse trabalho operacional de fazer o deployment, inclusive, é algo que eu vejo hoje que as empresas estão cada vez mais amadurecendo, né? Então, teve todo esse trabalho das empresas virando nessa direção de desenvolver seus modelos e cada vez mais aplicando essa inteligência. Então, eu vejo que cada vez mais as empresas estão conseguindo construir seus modelos e estão conseguindo extrair valor, mas aí você acaba gerando, por outro lado, todo esse trabalho, essa carga de trabalho operacional para você conseguir ter esse modelo ali produtivo, ter esse modelo funcionando, você conseguir monitorar, você conseguir ter esse valor e ter uma consistência ali. Então, o que eu vejo hoje que ainda é uma dificuldade dos times que estão evoluindo em gerar os modelos e extrair valor, mas agora uma dificuldade é você conseguir diminuir esse tempo operacional e esse monitoramento e você conseguir cada vez mais gastar o tempo com o que gera valor, né? Que é trazer mais insights, gerar mais modelos e melhorar esses modelos. Né? Você colocou um ponto que é bem interessante, né? Porque depois que passa toda essa fase que eu comentei inicialmente, de extrair o dado, conseguir manipular, fazer a análise, criar o modelo em si, essa questão de colocar ele em produção. Cara, a gente tem visto isso nos clientes e não é fácil colocar em produção, né? Que ainda existem barreiras da organização mesmo, de arquitetura, que estão sendo hoje sanadas, assim, estruturadas, até mesmo você comentou do MLOps, que auxilia muito nisso, mas é uma dificuldade que ainda os times passam, né? Então, você foi lá, você extraiu, trabalhou, fiz 8 modelos, testei 8, 10 modelos, achei um modelo que tem o melhor resultado. Legal, agora vamos colocar isso em produção. Cara, colocar em produção significa, tem muitos passos aí que podem ser envolvidos, né? Desde um modelo que precisa ser sempre executado para ser atualizado, modelos que a gente precisa acompanhar para recalibrar, e como que a gente faz isso de uma forma de ponta a ponta? Como que a gente faz isso funcionar no dia a dia de verdade, né? Que tipo de metodologia a gente pode utilizar para que realmente esse modelo esteja implantado, ele esteja sob uma supervisão monitorada, que a gente acompanhe o resultado desse modelo, que ele continua trazendo um resultado desejado, e mais ainda, que o resultado que ele gera, né, já esteja integrado com as soluções que ele vai alimentar. Né? O que eu quero dizer com essas soluções? A gente pode gerar um modelo que, no final, gera um score, gera indicações, mas essa informação, esse resultado, quem vai utilizar, qual área vai utilizar e como essa área vai utilizar? É através de uma integração de uma ferramenta? Às vezes a gente pode gerar modelos com uma inteligência que já vai interagir com o usuário buscando novas oportunidades com o cliente, por exemplo.
né? E essa interação já vai estar integrada com alguma outra ferramenta, algo que precisa ser sempre rodado diariamente. Então, essa dificuldade de colocar em produção e conectar o modelo, o resultado dele com outros produtos, com outras ferramentas, é um dos grandes desafios, né? E aí você comentou aí do MLOps, eu acho que a partir do MLOps a gente começa a enxergar esse ciclo como um todo, dividir em suas etapas, em suas fases, e aí sim encaixando cada etapa, cada fase, para que esse modelo seja construído, colocado em produção e conectado com as suas interfaces. E a gente citou aí algumas vezes MLOps, né? Eu queria dar uma pausa aí, né? E explicar um pouquinho o que é esse conceito de MLOps. MLOps é o DevOps de Machine Learning. Da onde surgiu essa questão desses XOps aí que tem aparecido no mundo, né, Felipe? Você quer falar? Eu acho que ele vem lá de trás, né? Acho que antigamente, desde a época das fábricas, né, sempre foram sendo desenvolvidos meios de você conseguir produzir melhor, com menos esforço, né? Você maximizar ali a sua saída com menos esforço, reduzindo o seu risco. Então, eu imagino que essa visão que hoje a gente traz para o DevOps, DataOps, MLOps, eu vejo como algo vindo desde lá de trás, né? E qual que é a ideia? Eu vejo que esses processos, né, esse conjunto de práticas, ele procura exatamente isso. Ele procura trazer maneiras de você executar aqueles processos que são conhecidos da melhor maneira, né, da melhor forma, e para você maximizar o tempo gasto com atividades que te gerem maior valor. Principalmente hoje em dia, que a gente tem as atividades que precisam de maior inteligência, né, são menos operacionais, manuais, e a gente gera mais valor com essas atividades de inteligência, né? Então, eu vejo que essas práticas, elas vêm muito para trazer maneiras de você aumentar a sua eficiência ali, diminuir o seu risco e maximizar ali os seus insights gerados, a sua saída. Legal, então é meio que a gente sair de um ciclo de machine learning, engenharia de dados artesanal para um processo mais fabril, né? Que traga um ganho contínuo para a gente. Então, a gente vai ter aí um processo de início ao fim, né, desse machine learning, onde eu vou tomar cuidado ali com cada uma das partes, né? E tornando aquele processo mais fabril. Então, deixar com que os pontos desse ciclo, né, sejam mais bem encaixados, automatizados e, como você disse, acho que foi uma palavra que você usou que é muito importante, mais seguros, né? Eu tenho que aumentar as minhas entregas, eu tenho que fazer mais modelos, eu tenho que implantar mais modelos, fazer com que mais modelos sejam utilizados, só que com segurança. Eu acho que é para isso é nisso que o MLOps vai ajudar a gente também, né? Exato. Pode falar. Eu acho que essa automatização dessas atividades que são comuns, né, a todo esse processo de machine learning, eu acho que isso é um dos pontos principais, né? Essa automatização e essa redução ali dos pontos de falha. A gente sabe que execução de testes, você ter o continuous integration, continuous deployment, você ter diversas atividades ali que, sendo executadas, você costuma executar diversas vezes. Então, você automatizando esse tipo de atividades, você consegue ter um ganho muito grande com isso. Bacana. E eu acho legal, então, só para a gente revisar todas essas... A gente falou muito dos problemas, né? Mas a solução seria a gente criar esse fluxo, né, end-to-end de machine learning. Então, a gente tem uma imagem aqui que a gente vai colocar com o que se pensa que é um fluxo perfeito para o machine learning engineering, né, para essa engenharia de machine learning que vai funcionar para o MLOps, né, e que a gente vê aqui dividido em 3 partes que tem muito a ver com tudo que a gente estava falando, né, que está dividido entre engenharia de dados, né, ou data pipeline, ou engenharia de modelos,
né, que é o Machine Learning Pipeline, e o Model Deployment, né, que é essa camadinha de Software Code Pipeline. Né? Sobre esse Data Engineering, que é esse primeiro passo, né, o que vocês entendem aí que são as principais ações que os times têm que coordenar, têm que fazer, para que você tenha, como o Rafael falou, os dados sendo ingeridos, né, e sendo entregues ao nosso engenheiro, ao nosso cientista de dados, ao nosso estatístico, para que ele consiga fazer um bom trabalho e chegar naqueles insights que vocês falaram. Bom, então essa parte do Data Engineering, ele fala muito dessa disciplina de coletar os dados. Então, a gente, principalmente hoje nesse mundo de Big Data, onde a gente tem um volume muito grande de dados, então isso não é algo tão simples, as ferramentas vêm ajudando, mas já é o princípio ali da gente ter o que analisar depois e como construir um modelo. Então, o Data Engineering compreende desde como a gente vai coletar, onde a gente vai coletar e o que a gente vai coletar, né, em que tempo a gente vai coletar, e a preparação desses dados. Então, para isso também é importante ter um conhecimento do negócio, para você saber quais são as informações que estão ali, o que você precisa tratar, o que é necessário, o que não é. Então, a ideia do Data Engineering é você fazer todo esse trabalho de coletar as informações, você entender e preparar essas bases o mais limpo possível e preparar esse processo. Então, muito mais do que só preparar uma base, eu vou preparar um processo que sempre que ele faça essa coleta dos dados, ele automatize esse tratamento dos dados. Então, não adianta eu pegar ali uma vez, desenvolver, tratar uma base, passar para o cientista de dados e falar, agora essa base aqui está limpinha, pode usar e pode desenvolver seu modelo. Mas aí depois, amanhã, vai vir uma nova base, vou coletar a base. Se eu não criei um processo bem estruturado para fazer esse tratamento e replicar essa informação no futuro, não vai adiantar para o meu processo automatizado, né, para o meu fluxo. Porque amanhã, o cientista de dados, quando for aplicar o modelo, já não vai funcionar, porque está faltando informação, tem campo ali missing que não deveria ter, tem campo que não veio. Então, uma série de problemas podem dar. Então, o Data Engineering, ele tem esse papel muito importante de fazer essa coleta dos dados e criar esse processo de preparação dos dados, de limpeza dos dados, para entregar uma base que seja consistente e que o cientista de dados consiga fazer esse trabalho de desenvolver os modelos. Sim, voltando na imagem, eu acho legal que a gente dá ênfase a esses passos, né? Então, você tem a ingestão dos dados, independente de onde ele vem, se ele vem da nuvem, se ele vem de um banco de dados on-premise, de um sistema on-premise, se ele vem num arquivo CSV, ingerir esses dados para o seu ambiente de dados, para a sua arquitetura. O segundo passo tem a exploração e validação, né? Então, é você conseguir gerar métricas sobre aquele dado para você ter um entendimento prévio do que você tem ali, né? Seja pegando uma média, um valor máximo, um valor mínimo de uma variável, né? Para você entender se aquele dado está minimamente correto ou se ali naquela ingestão você já tem um erro mesmo, né? Depois você tem ali a parte do wrangling, né? Que é a limpeza dos dados. Então, você fazer os processos para você garantir que esses dados estão limpos. Então, você fez ali o labeling, né? Então, você categorizou os dados, criou as categorias corretas, que é um problema que muitos clientes têm, né? A gente atende muitos clientes que adquirem outras empresas. E aí, a hora que você vai trabalhar com os dados, a empresa A categorizava os dados de uma forma X, e a empresa B categorizava de uma forma Y. A hora que você vai juntar tudo isso, nada se fala. Então, essa limpeza também trata disso, né, de fazer esses dados se falarem. Passando para o versionamento dos dados, né, então, você ter ali um processo que você garanta que, eu vou incluir os dados novos na minha tabela, então eu vou ter uma carga incremental, ou eu vou ter um versionamento das tabelas. Então, entender qual é a melhor forma para fazer esse versionamento para cada dado. E tem um negócio que eu acho muito interessante dessa imagem, que não sei se vocês notaram, mas o train e teste, né, eles estão ainda no data pipeline, eles estão ainda na atividade de engenharia de dados. O que é esse train test, né? Quando a gente fala de
construir um modelo preditivo, por exemplo, esse modelo preditivo, normalmente a gente usa duas bases, né? 3 bases, na verdade, para construir esse modelo. Uma base de treino, né? São aqueles dados que eu vou usar para o meu modelo treinar e conseguir fazer o algoritmo certo, né? Uma base de validação, onde eu vou verificar se o meu modelo está com uma acurácia que eu espero ou não, e a base de teste, que é onde eu vou executar o modelo mesmo. E é interessante porque isso o Capa pode até falar um pouquinho mais, isso é um problema na hora que os estatísticos vão fazer esse processo, né? Porque se você tem uma equipe lá de 10 cientistas de dados, cada um fazendo pegando as bases e separando a sua base de teste, a sua base de validação e a sua base de treino, né? Cada um está fazendo o negócio de uma forma diferente, você não consegue replicar. E ter isso antes desse trabalho dos cientistas de dados parece uma ideia muito interessante, né? Isso vai até de encontro com a questão do que você comentou, você ter 10 cientistas de dados trabalhando ao mesmo tempo em uma mesma construção, né? Isso é algo que vem do DevOps, que lá que a gente estava comentando, com essa ideia de compartilhar a atividade, de otimizar o tempo de construção, até mesmo dividir código, né? Por exemplo, dentro do próprio Databricks, a gente consegue subir notebook Jupyter para dividir a evolução de desenvolvimento. Então, colocar esse passo como um passo anterior é determinante para que isso funcione, né? Para que esse ciclo de desenvolvimento ágil realmente prevaleça durante o desenvolvimento do modelo, né? Então, qual que é a vantagem de se fazer assim? Poxa, se a gente vai fazer um modelo preditivo, eu quero testar 10 técnicas, a gente não precisa que apenas um cientista faça os 10 testes, né? Ou seja, que um cientista desenvolva os 10 modelos e aplique o teste para buscar a melhor acurácia. A gente consegue dividir esse trabalho na equipe, ganhar velocidade, e aí sim, no final, a gente buscar a métrica de melhor acurácia e ver quem foi o melhor resultado, né? E com essa divisão entre da data, a gente garante de que a gente não vai ter nenhum tipo de viés, nada que irá alterar o trabalho, porque a gente já determinou quais são as bases anteriormente, né? Isso é bem interessante, pensando no fluxo de desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento, ele compõe exatamente isso, né? Ter a base teste, a base de desenvolvimento, a base teste, e elas têm que estar iguais, divididas dentro dessa equipe. Faz muito sentido e é bem interessante isso. Legal. E aí, passando dessa fase aí da disponibilização dos dados, né, a gente tem a parte da engenharia do modelo mesmo. E aí, na engenharia do modelo, a gente tem alguns passos também, né? A gente tem o treinamento do modelo, é onde eu vou pegar esses dados de treino, né? E eu vou fazer ali, vou aplicar um algoritmo de machine learning, né? Para treinar, né, esse meu modelo em cima dos meus dados, né? Tem uma parte de evaluation, né, de validação desse modelo, né, onde eu vou verificar, né, se esse meu modelo está sendo executado corretamente ou não, com os parâmetros que eu tenho, né? Depois o teste, que é onde eu vou ver mesmo, né, qual é o resultado do modelo, então qual o erro do meu modelo, se ele está bom ou não, e aí eu posso testar diversas técnicas e comparar essas diversas técnicas, né? E tem o empacotamento, que eu acho que é algo que antigamente a gente não fazia, né? E é algo muito importante hoje, que é esse processo de eu pegar o meu modelo de machine learning final, né? E exportar ele num formato que vai ser usado pelas minhas aplicações. E aí a gente tem a etapa do deployment, né? Para mim, eu já tive muita vivência em clientes onde eu passei por exemplo, em grandes bancos, por uma área que era responsável só por fazer o deployment do modelo. E era aquele trabalho muito artesanal, né? Então, a gente fazia
deixava o modelo da forma certa para ele ir para a produção, a gente fazia as configurações para ele, para conseguir fazer a implantação dele. Então não tinha esse empacotamento, a gente fazia na mão, e o deployment também era feito na mão, né? E aí, como que funciona esse deployment hoje, Capua? Cara, é bem interessante isso que você comentou agora do passado, também passei por isso, inclusive atuando em equipes de desenvolvimento que faziam o deploy. Então é até legal retomar um pouco do passado, em que realmente era manual, era pegar o código pronto lá da área de negócio que desenvolvia o modelo, manualmente colocar dentro do padrão de implantação, para depois subir isso para a produção. O que muda aqui, né? O que começa a mudar aqui agora? A gente teve durante o processo que você comentou, foi criado um modelo. Esse modelo agora a gente não vai mais ficar olhando isso para colocar necessariamente dentro de um padrão de forma manual, né? Ele já vem sendo construído dentro de parâmetros, dentro de um processo de MLOps, e aqui agora a gente vai fazer o build desse código. A gente começa a olhar isso, olhando, equiparando ao desenvolvimento de sistemas, é como se estivesse fazendo o build da solução, né? Então que agora a gente faz um build desse modelo e faz o teste integrado nesse momento. O que é o teste integrado? É a gente executar desde lá do dado, né, da extração com a base teste, executo o modelo até a entrega do resultado, né? Eu faço todo o teste integrado daquele modelo já existente e ali faço os ajustes necessários, alguns parâmetros de execução, sim, isso ainda vai ser ajustado para a implementação, isso existe, variáveis em sistemas que a gente vai colocar provavelmente para implementar o modelo. Passando por essa etapa de teste integrado e o build, que é onde sofre esses ajustes, a gente vem sim para a implantação, colocar o modelo em produção. Qual que é a diferença das duas etapas, né? No build de integração, ainda em teste integrado, o build já estou fazendo esses pequenos ajustes, né? Diferente lá de trás que eu tinha que praticamente reescrever todo o código, aqui não. Aqui eu só estou parametrizando variáveis, algo que ficou hardcore no código, que agora não vai poder mais ser. Estou realizando o teste integrado, então execução do fluxo como um todo, entendendo que o fluxo está sendo executado correto, que eu não tenho, que durante o processo como um todo ele vai rodar de ponta a ponta, e aqui então é o build e o teste integrado. No próximo passo, colocar em produção. Aí sim, eu vou subir isso no ambiente, em que esse código vai ter um schedule que... Não só schedule, né? O schedule pode ser, depende do tipo de modelo. Tem modelos que possuem schedule para execução, uma periodicidade X. Então, por exemplo, eu quero que esse modelo execute diariamente para eu sugerir melhores ofertas, ou até modelos que eles são acionados por evento, né? Eu posso ter modelos que ele captura informações em tempo real, por exemplo, de um consumidor, para que seja processada aquela informação e aí feito uma sugestão em cima do modelo, né? E aí esse ambiente de produção hoje, ele é diferente, aí sim esse ambiente ele começa a ser diferente daquele ambiente que a gente tinha no passado, porque são ambientes integrados com outros sistemas, ambientes que muitas vezes hoje trabalham com microserviços. Então, nossos modelos hoje, quando eles vão à produção, muitas vezes eles trabalham com microserviços para suas integrações, né? E além disso, temos a questão de tudo que está rodando, tudo que está em produção é um ambiente monitorado. Monitorado através do quê? Dos seus resultados, de KPIs que são importantes a ser analisados, com até mesmo muitas vezes com uma construção de dashboards que traz esse resultado em tela para quem faz o monitoramento acompanhar como está a performance do modelo, né? E assim como o log também, né? As clássicas logs aí, para ver se a gente não teve nenhum problema de execução desse modelo em tempo real. O que eu acho muito legal dessa produção nova é que os modelos hoje conseguem trabalhar literalmente com streaming de dados, né? Então a gente tem toda a construção, toda a execução, e aí com aquele modelo em produção, de repente ele pode começar a receber informações de streaming para gerar resultado. Acho que isso é uma grande diferença. E mesmo gerando através de streaming, você continua tendo monitoramento, continua tendo um retorno, né, desse ciclo de tudo que foi desenvolvido. Eu acho que é legal a gente ter essa visão de que, já que você falou de DevOps, né, da gente utilizar, os ambientes são bem parecidos, as técnicas são bem parecidas, principalmente nesse ponto, ter essa divisão entre ambiente de desenvolvimento, teste, produção, e você conseguir fazer,
né, a propagação entre esses 3 ambientes, para, por exemplo, você conseguir depois retroalimentar esse modelo, ou então fazer uma análise de performance desse modelo e não precisar começar do zero, né? Você vai lá, faz o retreino desse modelo, ou faz um ajuste num parâmetro, né? E ele já está num ambiente de desenvolvimento que você já pode pegar aquele modelo e jogar para produção de novo, sem ter todo um trabalho, né, de refação ali, de ter que ficar remoendo aquele modelo de novo, né? A agilidade em cima disso, né? Um exemplo legal que a gente passou esse ano foi até mesmo o caso da pandemia. A pandemia mudou muito o comportamento de consumidores online. E modelos de fraude sofreram impacto grande devido a esse comportamento. Não só de fraude, né? De consumo também, mas o de fraude foi um dos modelos que sofreu impacto porque o comportamento do consumidor mudou. E aí, quando muda, quando a gente está falando de fraude, tem que ser muito rápido, né? A gente precisa entender que o modelo passou a errar, mais, que sempre tem a margem de erro, né? Essa é a verdade do modelo. Mas ele passou a errar mais e a gente precisa entender isso rápido. Precisa entender que isso está acontecendo rápido e já correr o quanto antes para recalibrar ou até mesmo mudar a opção de modelo. De repente, para esse novo público, para essa nova massa de dados, esse modelo já pode não fazer mais sentido, né? É necessário um novo estudo. E quando que a gente pega isso? Quando que a gente consegue observar isso? Só quando o prejuízo já ocorreu? Não, se a gente tiver um monitoramento, um log disso, a gente tem velocidade para fazer um novo consumo de dado, e aí sim um novo estudo, e já buscar um novo build para isso. Né? Isso que é legal também. Como está dentro do processo de MLOps, a questão de você mudar de modelo ou recalibrar o modelo para chegar até o build e novamente colocar em produção é um ciclo. Não é algo novo, não é um trabalho novo. É simplesmente lá alterar uma parte. Isso acaba dando bastante velocidade também. E eu acho que é legal essa parte aí, né? Como a gente estava falando do ciclo, né? As coisas se retroalimentam. O MLOps é isso, né? Eu defini como é esse ciclo dentro da minha companhia, né? E esse é um ciclo sem fim aí. Tem uma imagem, né? Felipe, quer falar um pouquinho sobre como que é esse ciclo e quais são essas etapas? Uhum, legal. Então, acho que a gente pode colocar até a imagem na tela, né? Para a gente ter uma visão. Então, ele vai em linha com tudo que a gente falou, né? Explicou sobre todo o fluxo de desenvolvimento de um projeto de machine learning. Então, ele começa desde a parte de design, e aí, nessa fase de design, a primeira fase dessas 3, seria essa parte de, realmente, de desenhar ali, desde as requisições de engenharia. Então, quais são as necessidades que a gente precisa ali, desde a captura dos dados, quais são os requisitos, em que tempo que a gente precisa, o volume de dados que a gente precisa para desenvolver as nossas análises, explorações, nossos modelos. Aí, desenhar os casos de uso de machine learning e priorizar esses casos de uso. Então, é entender onde a gente quer chegar com aquilo, né? Qual que é a nossa hipótese, qual vai ser a utilização daqueles dados que a gente está requisitando, que a gente está desenhando ali, onde a gente espera chegar com isso, e verificar se esses dados estão disponíveis, né? Então, vai fazer um check dessa da disponibilidade desses dados, verificar a qualidade dos dados. Então, essa primeira fase é realmente o desenho inicial ali para a gente partir para a próxima fase, que seria o desenvolvimento do modelo em si. Então, nessa fase do desenvolvimento de modelo, aí ele passa por todos aqueles pontos que a gente explorou aqui na nossa conversa. Então, a parte de engenharia dos dados, construir os processos consistentes para a gente ter os nossos dados tratados ali e disponíveis para o desenvolvimento dos modelos de machine learning. A gente tem a parte do desenvolvimento, a engenharia de machine learning em si, então desenvolver, testar, validar os nossos modelos e passar ele, uma vez validado tudo certinho, a gente passar ele para a próxima fase, que seria a operação. Então, a operação seria a parte do deployment da solução, para a gente colocar aquilo de uma maneira produtiva, que vai ser consumida ali por algum software, por uma aplicação, vai ser consumida e é ali onde ele vai realmente entregar o valor
de negócio, ali onde vão ser aplicados os pipelines de continuous integration, continuous deployment, para garantir que os nossos códigos estão sempre sendo continuamente melhorados, integrados, e a gente, assim, minimizar o risco de ter grandes problemas, né, que a gente pode ter quando a gente não segue essas práticas, e a parte de monitoramento desses modelos, então, para a gente depois retroalimentar a nossa fase de design. Então, assim, a gente fecha o nosso ciclo ideal, né, dos nossos processos de machine learning, uma vez que a gente consegue, após ter um processo bem executado, rodando ali com qualidade, a gente consegue retroalimentar e desenvolver novos produtos, voltar ali para a fase de design, tanto melhorando nossos modelos, quanto trazendo novos insights vindo daqueles modelos que já estão em produção, gerando novos modelos, né? Eu acho que assim, a questão do MLOps é você criar esse ciclo virtuoso, né? E é interessante que, diferente de outros ciclos que a gente vê, né, por exemplo, de Continuous Intelligence, esse de MLOps, ele é meio que 2 símbolos de infinito ali, porque as coisas podem vir da operação e pararem de novo ali no Model Development para fazer uma melhoria, ou podem voltar para o design, né? Então, você tem que ter um ambiente estruturado para você conseguir fazer todo esse processo funcionar, né? E de forma, como a gente disse lá no começo, fabril, né? Sem você precisar parar tudo para recomeçar de novo, né? Caso você tenha alguma mudança no modelo, por exemplo. Eu acho que é isso. Eu acho que, assim, MLOps é um assunto bem amplo, né? Tem bastante coisa para explorar. Depois a gente vai deixar uns links aí de algumas coisas, de alguns materiais que vocês podem procurar, né? E caso vocês queiram deixar mais alguma mensagem para o pessoal, Rafael e Felipe. Eu concordo com você, MLOps é um tema bem extenso. Na verdade, aqui foi só um pouco do bate-papo sobre o tema, mas é possível expandir muito, né? Entrar até em detalhes técnicos, por exemplo, de quais ferramentas utilizar, né? Como é que eu construo tecnicamente esses modelos, quais linguagens, melhores linguagens, até mesmo como, quando a gente fala de arquitetura, como definir um cluster para melhor executar esse tipo de modelo, melhor processar esses dados. Tudo isso entra dentro desse conceito, porque isso é o conceito MLOps, mas quando a gente desce para ver a operação disso de verdade, expande muito, né? Então eu deixo aberto também no canal, se alguém quiser, pessoal quiser algum tema específico, pode mandar para a gente a mensagem, que aqui a gente pode destrinchar um pouco mais os temas aí. Bacana. Eu acho que foi bem legal, acho que a gente conseguiu cobrir de uma maneira geral, assim, os principais pontos, que nem o Anderson falou, é bem extenso, tem bastante coisa. Legal, se vocês quiserem saber mais sobre algum ponto específico, ou alguma coisa que não ficou clara, pode comentar aí no vídeo, que a gente está aberto a fazer mais conteúdo aí no futuro. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de curtir o nosso vídeo aqui se você gostou. Comenta aqui se você quer ver algum assunto específico, ou se você quer que a gente se aprofunde um pouco mais nesse assunto. E não esquece de seguir o nosso canal aqui, para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.